Olá, você que nos assiste pelo nosso canal do Facebook das Pontifícias Obras Missionárias. Bem-vindos, bem-vindas à primeira live com POM ao vivo, que é uma live que a gente vai produzir ao longo das próximas semanas, nessa intenção de chegar mais próximo de você que nos acompanha pelas Pontifícias Obras Missionárias, sempre com convidados, sempre falando de um assunto que nos leva e nos remete à missão no Brasil e no mundo, né? Para que a gente possa interagir mais, estar mais por dentro das Pontifícias Obras Missionárias e assim também a gente também possa estar com mais contato com você que nos acompanha pela página das Pontifícias no Facebook. Aqui comigo, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, Padre Maurício Jardim. Boa tarde, Padre Maurício. Boa tarde, Fabrício, e boa tarde quem nos acompanha pelas redes sociais. Esse momento tão importante, marcando uma nova etapa de comunicação direta com as pessoas também que participam das Pontifícias Obras Missionárias, dos diferentes grupos e também as pessoas que nos acompanham dos conselhos missionários, das paróquias, comunidades, das dioceses que estão ligadas conosco para aprofundar temas. Esse é o objetivo desse POM ao vivo e hoje especialmente diretamente sobre as obras. Então, você que nos acompanha pode deixar seus comentários, pode curtir, enfim, deixa o seu recadinho, que aqui na medida do possível a gente vai tentar responder, tentar interagir com as pessoas que também nos assistem. Acho que essa é também uma das grandes intenções dessa live, né? De estar nesse contato bem direto com quem está nas redes sociais, né? Então, o Padre Maurício é o nosso primeiro convidado dessa estreia e a ideia é que o programa de hoje a gente possa fazer uma passagem geral assim, sobre as Pontifícias Obras Missionárias, as suas obras pontifícias, a sua existência no Brasil, no mundo todo, né? Em todos os países em que ela existe. E Papa Francisco, recentemente, num dos vídeos que ele publicou ao mundo todo, ele usou essa fala, né? Que as Pontifícias Obras Missionárias são obras que existem no mundo inteiro, têm sua importância, porém elas ainda são pouco conhecidas. Então acho que a ideia da estreia desse programa é a gente tornar ela talvez um pouquinho mais conhecida, né, Padre Maurício? Acho que vamos começar por isso mesmo, né, de desmembrar essas três palavras que dão a identidade das Pontifícias Obras Missionárias. Começando por Pontifícias, né? Por que esse nome Pontifícias? Primeiro, dizer que há um reconhecimento da Igreja por parte do Vaticano, por parte do Papa, assumindo como obras para toda a Igreja, mas elas nascem num carisma. Até se tornarem pontifícias, são três obras que nasceram no século XIX, uma obra nasceu no século XX, três na França e uma na Itália. Então nasceram com carisma, que é um dom para toda a Igreja, esse carisma das obras que é através da oração, que a primeira obra é rezar pelas missões, e a segunda obra, através do nosso sacrifício, é dar oferta, é sustentar também materialmente as missões no mundo inteiro. Quem teve essa intuição primeira foi Paulina Jericó, uma jovem filha de um empresário que começou com as colegas da sua fábrica, um grupo pequeno de 12 mulheres, de 12 pessoas que começaram a rezar pelas missões e a arrecadar cada mês uma parte do seu salário, contribuindo para missões, sobretudo lá na China. Então começa com esse carisma, com este dom, com esta novidade, e Paulina Jericó criou uma rede de solidariedade que se espalhou no mundo inteiro. Então a primeira palavra é essa, elas são pontifícias, elas nascem com carisma. O Papa assumiu Pio XI em 1922, portanto nós vamos completar 100 anos em 2022 que o Papa Pio XI declara e dá esse caráter às obras como sendo obras do Papa. Ele que tem uma solicitude por todas as igrejas do mundo, é uma das responsabilidades do Papa, uma solicitude pastoral, um cuidado, a oração e a evangelização por todas as igrejas do mundo. O Papa se serve dessas obras para ajudá-lo nessa solicitude que ele tem então com todas as igrejas. Então essa é a primeira palavra, elas são pontifícias. Segundo, elas são obras
não é só reflexão, não é só produzir material, não é só produzir conteúdo e dar cursos, encontros, mas essa palavra obras quer dizer que tem atividades que ela desenvolve, né? São 4 obras pontifícias: a Pontifícia Obra da Propagação da Fé, a Pontifícia Infância e Adolescência Missionária, a Pontifícia Obra São Pedro Apóstolo e a Pontifícia Obra União Missionária. São 4 obras, então, que resumem essas obras do Papa, e que cada uma dessas obras também tem várias atividades. Então, essa palavra obras dá esse caráter de ser algo concreto, né? Que se realiza lá na base, na comunidade, na paróquia, na diocese, e também com uma articulação a nível nacional. E a terceira palavra, para esclarecer e tornar mais conhecida ainda, dizer que ela tem uma identidade, sua natureza ser missionária. Elas existem para a missão. E a missão é uma identidade de toda a igreja é missionária por sua natureza, sua essência é ser missionária. Não tem como não ser missionária toda atividade que existe na igreja. Mas aqui tem um caráter específico da missão das Pontifícias Obras, que é a missão ad gentes. Como são obras do Papa, tem uma preocupação de chegar a todos os povos, a todas as culturas, e uma abertura à missão universal. A missão começa em casa, a missão é na sociedade, mas a missão não para aí, a missão no mundo inteiro. Por isso que são o nosso carisma, a nossa missão é sempre despertar esse espírito missionário universal. Então, essas 3 palavras, né, que às vezes para muita gente pode ser desconhecida, para muita gente pode ser conhecida por estar envolvido, né, dentro das obras, dentro da realidade missionária das igrejas, acho que nos ajuda a clarear mais. Pontifícia, por ser do Papa, obras por serem atividades, e missionárias, por estar no contexto da missão, né? A gente quer saudar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, Padre Maurício, online, a Janete, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Marcelo, de Maceió, a Marcele Wolff, de Porto Alegre, que está nos acompanhando, a Cristiane Silva, de Ipatinga, o Eivanides, de Ponta Grossa, Paraná, enfim, muitos outros. Vai deixando o seu recadinho ali, enfim, vai fazendo as suas perguntas também, para que a gente possa interagir aqui no nosso programa. A gente falou, Padre Maurício, então, esse geral sobre o que né, as Pontifícias Obras Missionárias. E você falou um pouco sobre as 4 obras que formam ela na sua ação, né? Quem sabe a gente pode conversar um pouco sobre cada uma delas, assim, para que também o público que nos assiste possa acompanhar? Isso. As 4 obras, elas seguem numa mesma comunhão, numa mesma identidade, que é aquele carisma original que nasceram, né? Elas nasceram para colaborar e para despertar dentro da igreja, das igrejas particulares, as arquidioceses, as dioceses, despertar sempre um espírito missionário universal e uma maior consciência para a missão. As obras, elas ajudam a recordar a igreja que ela é missionária por sua natureza. É a identidade da igreja, mas sempre precisa de atividades, encontros, formações que ajudem a recordar essa sua identidade. Às vezes a gente é confundido, né? Nós todos, secretários nacionais e eu, andamos por todo o Brasil, nas dioceses, assessorando encontros, nos regionais, e a pergunta que as pessoas fazem é essa, né? Mas que obras são essas? Por que pontifícias? Vocês são da CNBB? Vocês são uma congregação religiosa? Vocês são do PIME? Aí nós procuramos justamente esclarecer que nós não somos uma congregação religiosa, nós não nascemos no Brasil, mas nós temos esse caráter também de colaborar com o Papa na missão universal. São 4 obras, então. No Brasil, nós temos atividades em 3 obras pontifícias. Primeiro, a primeira obra que nasceu com Paulina Jericó é a obra Propagação da Fé. E, digamos, é um carro-chefe, ela marca muito a identidade do nascimento de todo esse trabalho, que é através da oração e através da colaboração, da cooperação missionária. Aliás, Paulina Jericó ela tem
dentro da história inicial das Pontifícias, ela talvez é a personagem principal do início de tudo isso, né? De onde tudo surgiu. Exatamente. A nossa origem como obras pontifícias estão lá no carisma de Paulina Jericó, que há 200 anos, nós vamos comemorar agora em 2022, 200 anos de história. E ali nasceu essa jovem que quis e teve esse coração, não se preocupando lá com a sua paróquia, não só com o seu país, que era a França, mas ela já olhava para a China, para o mundo, e criou essa rede de solidariedade. E esta rede de solidariedade, de missionariedade, de participação, de ser hoje, traduzindo uma expressão do Papa Francisco, Igreja em Saída, e a campanha missionária que a gente realiza em outubro, está tudo ligado com esta origem que é a oração, o sacrifício e a cooperação missionária. Então, voltando, que no Brasil são 3 atividades principais que desenvolvem essa obra, que é a Juventude Missionária, que está cada vez mais se firmando, agora fazendo 15 anos de história no Brasil. Tem mais de 400 grupos espalhados por todo o Brasil, né, pelas dioceses, pelos regionais. São grupos paroquiais que carregam uma identidade missionária, né? Tem uma característica específica, eles nasceram para a missão e nasceram como missionários. Depois, a outra atividade ligada a esta obra é as famílias missionárias, que pouco a pouco vem tomando uma força muito grande em nosso país, sobretudo no Nordeste, onde grupos estão articulados, e agora Palmas, o regional todo de Tocantins, recebeu uma formação, e há um interesse bastante grande em conhecer o que são estas famílias missionárias. Justamente essa semana é a Semana Nacional da Família. A gente se coloca à disposição para oferecer materiais para implantar esse trabalho nas paróquias. E uma terceira atividade que também vem pouco a pouco se desenvolvendo são idosos e enfermos missionários. Está sendo preparado um material, vai ser lançado esse material no Dia Mundial do Enfermo, no próximo ano, ajudando também de que aquela pessoa que é idosa, que não pode mais sair de casa, ou que está no leito de um hospital, ela é missionária também, porque missão não é só fazer coisas, é o ser da pessoa. Então, todos nós somos missionários, cada um da sua forma de cooperação. Muitos conseguem ter mais tempo e mais condições para a oração, colaboram com a missão rezando, outros ajudam materialmente, outros também saem para realizar a missão, a atividade missionária fora. Então, essa é a primeira obra que aqui temos no Brasil. Das 4, falamos de uma só até agora, né? Para te ver. Vou dar uma pausa para o senhor tomar uma água e quero saudar quem está nos acompanhando, lembrar que lá do Pará, Belém do Pará, o Marcos Rafael está mandando um grande abraço para o senhor, a Patrícia de Londrina, no Paraná, a Greta de Gravataí, o pessoal de Gravataí está bem atento aqui. Vamos ver quem mais. O Marçal Jardim, que talvez você conheça, né? Seu irmão está aqui acompanhando, mandando um abraço para a família toda. Enfim, vai deixando aí o seu recado. Deixa eu ver quem mais. O Bernardo Afonso, também de Piauí, está aqui nos acompanhando também. Então, falamos sobre a Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Mas essa é apenas uma das 4, né? Exato. Qual é a segunda obra? Então, nós vamos falar um pouco agora da Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária. Aquela primeira obra, a Propagação da Fé, foi fundada por uma leiga, a Paulina Jericó. Aqui na Infância Missionária, nós temos um bispo francês, Dom Carlos de Forbin, que iniciou esse trabalho na França, preocupado também com a evangelização das crianças. E no coração desta obra está também essa missionariedade e o protagonismo das próprias crianças, né? Criança evangelizando criança. E a criança que conheceu Jesus, que ama Jesus, quer também que Jesus se torne mais conhecido e amado no mundo. São grupos, então, de crianças, são grupo de adolescentes que se encontram na paróquia, acompanhados por um assessor, uma assessora, que desenvolve todo esse processo de educação na fé, através também do compromisso, que se resume num compromisso bem concreto: uma Ave Maria por dia e uma moedinha por mês.
os grupos da infância missionária recolhem, através de um cofrinho missionário, uma colaboração com crianças que estão lá na Oceania, crianças que estão na América Latina, crianças na Europa, na África, toda parte do mundo. Cria essa responsabilidade e se planta uma semente missionária no coração da criança, tendo esse coração solidário, fazendo pequenos sacrifícios, às vezes para colocar aquela moedinha para ajudar crianças em todo o mundo. Também aqui se forma essa rede de solidariedade, no qual aqui o protagonismo era das crianças. Nós falamos da juventude missionária dos jovens, aqui a protagonista é a criança, né, que é o hoje, a importância da criança hoje ser na igreja, uma presença na comunidade com seu protagonismo. Ian, que fez agora recentemente 176 anos de história, né, de fundação. Exatamente, recuperar toda essa história da Ian no Brasil chegou no século passado, né? Esse trabalho bonito da infância missionária. São mais de 4.000 grupos no Brasil, estão presentes em quase todas as dioceses do país. Temos uma secretária nacional que é a irmã Patrícia. Na obra de propagação da fé temos um secretário nacional que é o padre Badacer Neto. Então articula todo esse trabalho aí. E são muitas as assessoras, né, que no Brasil inteiro estão aí como adultos que acompanham essas crianças, que incentivam esse protagonismo, né, da criança e do adolescente à frente dos grupos. Isso é um dado muito importante também, que a capilaridade de quantas pessoas se envolvem com um grupo desse é muito grande, numa paróquia, numa diocese, né? Exato, essa forma de organização, né, que é importante. Cada estado tem a sua assessora, assim como na juventude missionária, cada estado tem o seu coordenador jovem, e essas coordenações estaduais têm contato com as coordenações diocesanas e as coordenações diocesanas com as coordenações paroquiais. Então funciona como um trabalho conjunto de comunhão, cada um com as suas responsabilidades e sempre acompanhados pela Secretaria Nacional da Infância Missionária. Saudar o Genilson, que nos acompanha, dar parabéns pela iniciativa. Também aqui a gente falou da Ian, a Márcia Henrique, de Niterói, Rio de Janeiro, também está mandando um grande abraço aqui para todo mundo. A Alice, também da Ian, do Pará, também deixa aí um grande abraço, um abraço a todo mundo que nos acompanha, vai deixando seu recado. Então, falamos da propagação da fé, falamos da infância e adolescência missionária. E a terceira obra? Então, a terceira obra é há 100 anos que nasceu, que é a Pontifícia Obra da União Missionária, né? Que é uma obra que nasceu para trabalhar mais a formação missionária dos cristãos leigos, a formação missionária dos seminaristas, a formação missionária do clero, né? Formação do clero local. E concretamente aqui no Brasil, esta União Missionária atua através dos comises, conselhos missionários de seminaristas. No Brasil são mais de 150 comises, estão lá na casa de formação, dentro do seminário, e agora o protagonista aqui é o seminarista, né, para ajudar os seus formadores, os seus leitores a criar nas casas de formação e a criar no coração desses futuros pastores um coração missionário, um coração aberto, um coração que chegue a todos, que não tem fronteiras. Então, um trabalho muito bonito que está se firmando. Recentemente tivemos um congresso missionário de seminaristas e vai se fortalecendo essa preocupação de formar o espírito missionário no clero diocesano, o clero religioso e também da vida consagrada, masculina e feminina. Pouco a pouco vai se tomando força esse trabalho da Pontifícia União Missionária e o secretário nacional, o Padre Antônio, acompanha todo esse trabalho. Você falou e recentemente nós tivemos esse grande encontro, que acho que vale a pena talvez destacar mais, né? Agora no mês de julho, um grande encontro missionário com seminaristas do Brasil inteiro, mais de 300, né? 300 participantes que se encontraram lá no Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, para um evento que foi bastante importante para a igreja em si, né? Esse evento ajudou também, teve uma preparação anterior, que nas casas de formação tinha um instrumento de trabalho para que os seminaristas se preparassem para o congresso. Então chegaram no congresso sabendo da temática, que estava alinhada com o mês missionário extraordinário,
batizados e enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. Seminaristas foram para o congresso, receberam formação, participaram dos fóruns, das conferências, das oficinas, hospedados nas famílias, fazendo visitas missionárias. Criou esta força, essa rede de comunhão e esse espírito missionário, né? Que a formação, ela não é só intelectual, a formação tem 5 dimensões. A dimensão intelectual é uma das dimensões. Os seminaristas que fazem essas experiências missionárias, que tem essa pastoral, que encontram as pessoas, vai se formando aí um coração de um pastor, de um presbítero missionário. E esse congresso ajudou muito. Terminado o congresso, os seminaristas retornaram para os seus seminários, suas casas de formação, dando continuidade a esta experiência e esta força missionária. O Ítalo Souza fala aqui, ele é do Regional Nordeste 3, ele fala que no Regional possui anualmente simpósio missionário para seminaristas e formadores. Então, obrigado aí, Ítalo, pela sua contribuição. Também lembrar que a gente falou anteriormente da IAN, né? As assessoras da IAN estão se manifestando aqui. A presença, quem fala é Maria da Luz Oliveira, fala que a presença da IAN na Arquidiocese de Paraíba há 21 anos e na Paróquia São Pedro, em São Paulo, em Mananguape, há 20 anos. E tem também a Terezinha Beck, um minutinho, sumiu aqui a Terezinha, aqui, que fala da IAN em Quedas, em Mato Grosso do Sul, com pequenos missionários, ama esta obra pontifícia. Então, obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui com a gente nessa live, deixa o seu recado aí. Então, quando as pessoas não conhecem as pontifícias obras, né, na reunião que eu tenho com muitos padres, os bispos, nas dioceses, às vezes não conhecem as pontifícias obras, mas conhecem a infância missionária, conhecem a juventude missionária, conhecem essas coisas bem concretas, conhecem também a campanha missionária que é produzida aqui na sede das pontifícias. Então, pouco a pouco, né, aquilo que o Papa disse, ainda são pouco conhecidas, mas com esse trabalho de tantas pessoas que já passaram por aqui, né, tantos diretores, tantos secretários nacionais, toda a equipe de trabalho das pontifícias, os colaboradores e esta rede que é espalhada no Brasil, pouco a pouco ela vai se tornando mais conhecida, por isso mais assumida, mais amada e vai sendo implementada também onde não há ainda trabalho das pontifícias. Nós falamos, Padre Maurício, de 4 obras que compõem a POM, né? Qual que seria essa 4ª obra para a gente encerrar esse bloco sobre as obras missionárias? A 4ª obra é a Pontifícia Obra São Pedro Apóstolo, né? Também nasceu no século XIX, né? Com uma leiga também, Joana Bigar, e esta leiga teve a mesma intuição, o mesmo sentimento de que precisaria ajudar nos países a formar o clero local. Então é uma obra que nasceu apoiando a construção de seminários, na formação inicial, na formação permanente, da vida consagrada, do clero diocesano, e ela nasce com essa parte também de sustento econômico para aqueles países que não têm condições de formar os seus futuros presbíteros e futuros religiosos. Aqui no Brasil, nós não temos atividade diretamente com essa obra, porque na Igreja do Brasil, a Conferência Episcopal criou um Fundo Nacional de Solidariedade que tem apoiado as dioceses mais pobres do Brasil, tem recebido apoio de outras dioceses. Então aqui a conferência assumiu esse trabalho, mesmo que nós mandamos também um apoio financeiro para ajudar na formação do mundo inteiro através da coleta missionária. E depois a gente pode falar sobre a campanha missionária. Sim. Então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre as 4 obras, né, que formam as Pontifícias Obras Missionárias. Mas, Padre Maurício, as POM que existem no Brasil, existem também em vários outros países do mundo, né, e anualmente os diretores, as pessoas responsáveis pelas pontifícias de todos esses países se encontram em Roma, né, no Vaticano, para uma assembleia anual. Como é que acontece essa assembleia? A gente sabe que lá tem um encontro com o Papa, normalmente, né? Enfim, como é que se organiza em nível mundial, né, as Pontifícias Obras? Então, esse formato que a gente tem hoje de uma sede nacional, as obras pontifícias com secretários, direção,
todo esse trabalho no formato que temos hoje, ele existe há 40 anos no Brasil. Elas foram criadas como instituição, com personalidade jurídica em 1978. Mas claro que já existia um trabalho anterior aos 40 anos, com grupos da infância missionária, já em muitos lugares do país, né? Foram os missionários também de fora, religiosos, que chegavam aqui e traziam essa boa notícia para nós, que eram as obras. Mas nós estamos, tudo isso que eu estou falando de uma rede internacional de solidariedade, de missionariedade, de apoio ao Papa, ela está conectada também através dessa assembleia que você mencionou, uma assembleia anual em Roma, que se realiza com todos os países que têm a sede e o trabalho das pontifícias. No caso, são 130 países que vão no final de maio, início de junho a Roma, e tem formação, tem decisão sobre os projetos missionários, e faz essa comunhão desta rede toda, partilhando aquilo que é feito nos países, né? Nós temos um presidente internacional, que é o arcebispo Gian Pietro Daltoso. Nós temos 4 secretários internacionais que moram em Roma, junto com esse presidente, e nós estamos vinculados à Congregação para a Evangelização dos Povos em Roma. Então, as Pontifícias Obras é um organismo oficial da Igreja Católica que tem o seu vínculo direto com a Congregação para a Evangelização dos Povos. O cardeal prefeito é Fernando Filoni atualmente, e que convoca todos nós para essa assembleia anualmente em Roma de 5 dias, e no último dia da assembleia tem esse encontro com o Papa Francisco, que escuta, que dirige uma palavra e que tem uma disposição enorme, um carisma de saudar cada pessoa, né, de conversar um pouquinho com cada um de nós. Então, para nós também saímos fortalecidos desses momentos que são internacionais e que refletem o nosso trabalho aqui no Brasil. Sim. Aqui lhe mando um abraço ao Valdeni Oliveira, um abraço ao Padre Maurício pela sua vida missionária. Também tem um abraço para a irmã Patrícia, quem manda é o Marcos Rafael, a secretária nacional da IAM. Um abraço para a irmã Patrícia Souza. Tem a saudação aqui também do Emanuel Sabino, da Marília Carvalho, que é da Juventude Missionária, e coloca ali Jovens Missionários Sempre Solidários, que é a frase símbolo, né, da JM. Tem também aqui uma manifestação da Gilma Peçanha, que fala: sou da Arquidiocese de Niterói. O grupo da IAM da minha paróquia é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Porto Novo, em São Gonçalo. Essa obra, há 12 anos, nos dá muita alegria. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Isso aí, obrigado, Gilma. Vai deixando o seu recadinho ali também para a gente, e a gente vai agradecendo a todo mundo que está nos assistindo agora. Esse é o Pão ao Vivo, é uma live que a gente está estreando nesse dia de hoje, com essa intenção de a cada semana termos um novo entrevistado aqui, alguém que participa do programa e pode trazer mais sobre as Pontifícias Obras Missionárias. Então hoje aqui o nosso convidado da estreia é o Padre Maurício, diretor das Pontifícias Obras Missionárias. Nós falávamos agora há pouco da Assembleia Geral, né, Padre Maurício, que acontece em Roma, que nesse encontro se reúne em quantos países? 130 países. 130 países que possuem as pontifícias, né, estão organizados no seu país, e um encontro com o Papa Francisco. Isso é uma curiosidade que eu acho que todo mundo deve lhe perguntar, né? Como é esse encontro direto com o Papa Francisco? Sei que ele é muito rápido, né? É um aperto de mão, mas é um... como é que o senhor... Já foi algumas vezes que o senhor se encontrou com ele, né? E como é que foi esse contato? Assim, eu acho que as pessoas sempre me perguntam isso, né? Sim. Como é que é? É uma expectativa de todo o grupo sempre que está lá, principalmente os novos diretores, que são sempre nomeados pela Congregação para a Evangelização dos Povos, nomeados pelas Pontifícias Obras. Sempre a primeira vez marca muito, né, esse encontro. Então, a primeira vez que eu tive a graça de encontrar o Papa foi em 2016, na Assembleia Geral. Na época ainda estava o Padre Camilo como diretor aqui nacional. Eu fui junto com o Padre Camilo e tive esse primeiro contato, né, que
A gente não sabe muito o que dizer ao Papa, porque cria aquele, é um momento tão rápido com ele. Ele entra numa sala, estamos todos reunidos ali, uns 130 pessoas, ele é saudado pelo grupo, o cardeal faz uma palavra de saudação ao Papa, o Papa dirige uma mensagem ao grupo e depois cada um de nós tem uma oportunidade de saudar, cumprimentar o Papa e de dizer alguma coisa a ele, né? Então, meus encontros com o Papa foram rápidos e muito intensos, né? Falava sempre em português com ele. O Papa Francisco entende bem o português. Quando ele responde em espanhol, né? Sim. Inclusive nessa assembleia ali temos vários idiomas, né? Conseguimos nos comunicar e nos ajudar através de tantos idiomas. Mas é sempre um momento esperado. Tive a graça de encontrar 4 vezes com o Papa Francisco e a gente sai animado, porque o Papa hoje, a nível internacional, é uma grande liderança que irradia um testemunho tão bonito assim de alegria, de compromisso, de opção pelos pobres. Ele quer uma igreja sinodal, uma igreja em saída, uma igreja missionária, e ele transmite isso, sabe? Muitas vezes, nas nossas assembleias, o Papa saía do discurso aquele escrito, formal, e falava, quando ele fala fora do discurso até, tinha um impacto muito maior em nós também, né? Numa ocasião, ele entrou na sala onde era o encontro, e na sala não funcionou o áudio, não tinha som, e o Papa entrou mesmo assim na sala e pediu desculpas ao grupo que estava lá porque não tinha áudio, e nos colocou assim perto de nós, foi lá no meio do grupo, não sentou na sede, na cadeira principal, criou uma relação, contato conosco e disse que pediu a nós que nós tivesse menos burocracia o nosso trabalho, menos administração, mais amor, mais anúncio do Evangelho e mais paixão. Então, foi aquilo que marcou muito também a informalidade, a proximidade do Papa, né? Isso tudo que ele diz para nós, escreve nos documentos, a gente pode, é palpável, né? Se aproximando do Papa, você vê que realmente ele é um testemunho, aquilo é verdadeiro, sai do seu coração, e essa vontade de chegar a todos, de comunicar a boa notícia do Evangelho, de Jesus. É um Papa que nós temos só que agradecer à Igreja, né, de termos a presença e o testemunho do magistério do Papa Francisco. Quem não é apaixonado, né? O Papa é uma figura que agrada a todos nós, né? E acho que a alegria de estar próximo dele, de cumprimentá-lo, deve ser muito grande mesmo. A gente quer mandar um abraço, então está nos pedindo que mande um abraço a Emanuela Alves de Surubim. Então, um grande abraço para você, Emanuela, que é a Dayan, assessora da Dayan. Nos acompanha também, vamos ver quem mais aqui, o José Souza. Ele fala: batizados e enviados, igreja profética em saída, missão permanente. Um grande abraço então para você, José, de Piraí, Volta Redonda, que é do Comire, lá de Piraí. Enfim, muitas pessoas. A Silene Bride acabou de entrar aqui, diz que ama todo mundo. Nós também te amamos, Silene. Um grande abraço para você. Padre Maurício, então nós falamos agora há pouco sobre essa relação com o Papa, né, e da participação das POM, dessa assembleia que envolve tanta gente, né? Mas também aqui no Brasil, a Pontifícia, ela tem uma relação com diversos organismos e também com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como é que funciona, funciona essa organização, né? Qual é essa relação? Porque eu também percebo que às vezes muita gente confunde também, né? O que é o quê, né? O que é CNBB, o que é POM, onde cada um está, né? Como é que é a relação que as pontifícias têm com a conferência? Talvez antes de entrar nesse ponto da CNBB, além dessa organização que tem internacional das obras pontifícias, na Assembleia dos Diretores, a nível de América, né? Tem 23 países da América que tem a sede nacional das pontifícias. A gente se encontra uma vez por ano sempre num país, inclusive este ano foi aqui no Brasil, vieram os diretores, os bispos referenciais da missão, aonde aqui a gente procura ainda concretizar mais, alinhar mais a nossa comunhão, nosso trabalho, e um fortalecendo ao outro também nas direções nacionais.
E agora a comunhão, né? Como é que se estabelece essa comunhão? A comunhão é muito importante, né? Embora sendo obras do Papa, obras pontifícias, nós entramos nas dioceses através do diálogo com os bispos, né? Nós participamos da conferência episcopal através da comissão episcopal missionária, pastoral missionária, e isso vai ajudando a não fazermos um trabalho paralelo, um trabalho isolado, mas sempre o trabalho da comunhão. A igreja tem a mesma natureza que a missionária, e nós, com pontifícias obras a serviço do Papa, a gente pode contribuir e muito, colaborar em muito com as igrejas locais, com as dioceses, com as paróquias, nesse espírito missionário universal. Então, esta comunhão lá existe, ela é concreta. Eu sou convidado a participar também da Assembleia Geral da CNBB, das reuniões do Conselho Permanente, Conselho de Pastoral, o Centro Cultural Missionário, a REPAM, a Comissão Episcopal para a Amazônia, todas as comissões da CNBB, existe esse trabalho assim de proximidade. Através dos seminaristas também, que tem esse conselhos missionários de seminaristas, nós temos um diálogo com a Comissão Episcopal para Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. O que fortalece ainda mais o nosso trabalho é caminharmos juntos, né? A igreja, a sinodalidade, que o Papa tanto tem insistido, né? Diminuir na nossa igreja, ou reduzir o clericalismo e ter essa igreja em saída missionária e de forma sinodal. Caminhamos juntos, né? A CNBB tem o seu papel, a sua missão, nós como pontifícios também temos a nossa missão, mas procuramos caminhar em comunhão e não isoladamente, não paralelo, né? Casam muito, né, os temas, por exemplo, o tema da campanha da fraternidade que a Conferência Episcopal define, nós procuramos alinhar o tema da campanha missionária com o tema da campanha da fraternidade para mostrar também justamente essa comunhão de trabalho. E essa comunhão, ela realmente se dá, às vezes, até na prática de muitas assessorias que são feitas, né, no Brasil inteiro, que a direção, que os secretários, enfim, que a POM está presente na realidade, às vezes, né, de formação formativa nas dioceses, e neste ano, que é o ano em que a gente celebra o mês missionário extraordinário, esteve ainda muito mais presente as pontifícias. A comunhão é justamente isso, ao redor da mesa, para conversar, para planejar, né? Tem o Conselho Missionário Nacional, que é o COMINA, que reúne os principais sujeitos e instituições da missão no Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil, as Pontifícias Obras CNBB, organismos da igreja. A gente senta junto para planejar ações e também realizar juntas essas ações. O Programa Missionário Nacional, a preparação do mês missionário, fazer o guia missionário, tudo isso mostra que de fato é um trabalho em conjunto, né, com essas instituições importantíssimas para a missão no Brasil. A gente quer saudar aqui o Kevin Ferreira, que é da Infância Missionária da cidade de Abaetetuba. Abraço aí, Kevin. Também está conosco o Paolo Andreoli, do Comire do Norte 2, está aqui com a gente. O Marcos Rafael, que é do estado do Pará, está aqui presente na live. Enfim, há muitas outras pessoas. Essa então é a nossa live, POM ao vivo, que você nos acompanha. Toda semana nós estaremos aqui com alguém que possa conversar com a gente e falar um pouco mais sobre as pontifícias obras missionárias, claro, estando mais próximo de você que nos acompanha aqui nessa live. Padre Maurício, nós já estamos indo para o final dessa live, mas a gente deixou talvez o mais importante para o final, não sei, ou aquilo que a gente ao longo do ano tem mais se dedicado, né? Neste ano do mês missionário extraordinário, da campanha missionária de 2019, que é uma grande ação que envolve a igreja do mundo inteiro, do Brasil em especial esse ano, né, com a campanha missionária. E como é que se dá toda essa história? O que a gente poderia falar mais para quem por acaso ainda não sabe como acontece a campanha missionária? É uma tradição já da Igreja do Brasil, então, desde 1972.
se definiu no Brasil como outubro é considerado mês missionário. Então tem várias ações, né, e é um mês temático cada ano. Como eu havia falado, o tema da campanha da fraternidade dá uma direção para esse tema. Este ano de modo todo particular, porque este ano o Papa Francisco convocou a igreja do mundo inteiro a celebrar não somente o dia, que é comum já. Em 1926, o Papa Pio XI instituiu o Dia Mundial das Missões, que é o penúltimo domingo de outubro. Mas, com todo esse trabalho, o Papa Francisco então convoca o mês inteiro. Para nós do Brasil, não é extraordinário celebrar outubro, o mês inteiro, que já temos. Mas para muitos países da África, da Ásia, mesmo da Europa, não havia um mês todo da missão. Então, como a gente já tem essa prática, ainda nós aumentamos ainda a atuação desse trabalho de preparação do mês, né? Através da produção do material da campanha missionária, que é produzido aqui na sede das Pontifícias e é enviado para todas as dioceses do Brasil, né? Inclusive, espero que o material já chegou lá na diocese, né? Enviamos o cartaz missionário, a oração missionária, o envelope, a novena missionária, os vídeos para animar com testemunhos missionários. Tudo isso que chega lá, é produzido aqui, chega na diocese, é para que esse material possa chegar lá nas paróquias, lá na ponta, nas comunidades, para que as comunidades possam se preparar bem e animar bem o mês missionário extraordinário. E são diversos esses materiais, né? O principal qual é? Qual é o principal material que tem chegado lá e anima as comunidades? Todos os materiais eles têm uma ligação entre eles, né? Porque são temáticos. Os materiais têm um conteúdo, mas eu destaco assim que é importante para as comunidades, através de grupos de família, fazerem a novena missionária. É através desta novena que a gente vai ter mais um aprofundamento do tema da campanha, né? E vai chegar aquele gesto concreto, né? Que a cooperação missionária se faz através dessas três formas de cooperação, que é a oração, a novena missionária, o grupo que se reúne na casa, na paróquia, nas famílias, né? Reúne para rezar a novena. A segunda maneira de cooperar com a missão é colaborar financeiramente também. Tem o Dia Mundial das Missões, a coleta que é no penúltimo final de semana de outubro, as paróquias enviam para as dioceses enviam aqui para as Pontifícias Obras Missionárias e nós administramos essa coleta a nível nacional. 80% dessa coleta, que é o gesto concreto, nós enviamos para a Congregação da Evangelização dos Povos em Roma. Esta congregação, através das Pontifícias Obras, dividem, repartem esse recurso com projetos concretos nos países mais necessitados desse apoio financeiro. O Brasil tem sido um país que colabora bastante. Todas as dioceses do Brasil, este ano que passou, repassaram essa coleta missionária. E agora já em outubro temos novamente esse gesto concreto, né? E a terceira forma de cooperar na missão é partir para a missão. Então, tem iniciativas bonitas no Brasil, 55 projetos que são igrejas irmãs, e uma igreja ajudando a outra com missionárias. Temos também os projetos adjentes do Sul 1, Sul 2, Sul 3, da CRB, com a compromisso com a Haiti. Então, iniciativas, vai crescendo essa consciência missionária com essas iniciativas bem concretas. Tenho certeza que você que nos assiste já entrou em contato com algum dos materiais da campanha missionária. Todos eles também estão disponíveis online. Se por acaso não chegou na sua comunidade, por um ou outro motivo, lá no site das Pontifícias Obras, pom.org.br, você vai encontrar todo o material disponível para fazer download, né? E você também vai poder participar conosco dessa grande campanha missionária no Brasil todo, né? Então, e para animar esse mês missionário, tem 2 símbolos. Esses símbolos estão percorrendo todo o Brasil. E a gente está recebendo notícias bonitas, como está sendo a animação do mês missionário, né? As dioceses se anteciparam nessa preparação. E esses 2 símbolos são a cruz missionária, que todas as dioceses já receberam, né? As Pontifícias enviou essa cruz junto com o material da campanha,
E esta cruz missionária não é para ficar parada, né, no escritório ou em cima de uma mesa, de um grupo, não é para enfeitar a sacristia. Esta cruz é uma cruz missionária. O Papa abençoou uma cruz semelhante a esta, que está aqui na sede das Pontifícias. Nós fizemos esta réplica da cruz e enviamos para todas as dioceses. Junto com a cruz tem uma bandeira com o logo do mês missionário extraordinário, né? Que está nos surpreendendo, né? Cada pouco tem que mandar fazer mais bandeiras, as pessoas estão querendo também mais cruzes, porque são símbolos concretos que apontam para a mesma missão, para o mesmo objetivo, que é uma consciência missionária, que é uma igreja samaritana, solidária, que se preocupa com as grandes causas, né? Que tocam mesmo a realidade do nosso país, né? São as causas principais, assim, onde as pessoas que mais precisam possam ter acesso também a esses sinais, que são sinais de missão. Muito bem. A gente quer agradecer a todo mundo, tem muita gente aqui deixando seus comentários, a gente acabou, não consegue citar todos, né? Mas fica o nosso grande abraço a todo mundo aqui que tem participado, comentado, enfim, deixado o seu recadinho aqui na nossa live de hoje. Acho que uma última colocação para a gente talvez encerrar, Padre Maurício. No ano que se passou, no ano de 2018, as Pontifícias no Brasil fizeram 40 anos de história, inclusive a nossa caneca, né, faz essa menção aos 40 anos, né, que foram 40 anos de muita história, de muitas pessoas, de muitos agentes que ao longo desse período todo deram a sua contribuição, né, para construir tudo isso que hoje a gente vive no Brasil todo como Pontifícias, né? Exatamente, foi essa intencionalidade dos 40 anos, né? Mostrar que a missão não começa com a nossa chegada, né? A missão não começa com uma nova coordenação num grupo, numa paróquia, numa diocese, a nível nacional. Quando nós chegamos para uma continuidade de uma missão que não é nossa, né? A missão, como a gente sempre cita nas formações, a missão é de Deus. Deus que é o dono da missão. E Deus é o grande interessado para que as coisas, para que a vida chegue a todos os povos, né? A vida em abundância. Então, o que nós somos? Nós somos cooperadores e cooperadores que passam, né? Nós estamos a serviço de um trabalho e aqui nos 40 anos a gente vê quantas pessoas, né, passaram por aqui. Foram 6 diretores, 3 deles já são falecidos. Inclusive o Padre João Panassolo estava conosco no ano passado, celebrando os 40 anos, e este ano ele faleceu. Foram muitos secretários nacionais das obras pontifícias, o grupo de colaboradores aqui das POM, então é feito de muitas mãos, né? Depois a gente vai no nível regional, estadual, diocesano, paroquial, você vê que esta rede toda que trabalha na mesma causa tem uma história, é uma história de como organização pontifícia, 40 anos e mais aqueles trabalhos anteriores. E a gente reconheceu esse trabalho de todos, chamamos muitas pessoas para estarem aqui conosco para celebrar essa história que continua hoje conosco, né? Para um tempo sempre determinado. Ninguém é eterno, nem uma coordenação, nem um trabalho, mas a gente serve, vai para outra missão e outras pessoas vão assumir também esse trabalho. Muito bem. Nós queremos agradecer então o Padre Maurício que esteve com a gente nessa estreia dessa live, tomara que sejam muitas outras, né? Numa próxima nós teremos um novo convidado aqui para conversar um pouco com a gente, conversar com você que está aí nos acompanhando pela internet. E quer deixar algum recado, alguma saudação final aí para as diversas pessoas que deixaram o abraço aqui, né, pela nossa live? Agradecer então todas as pessoas que acompanharam, estiveram próximas, assim, cria uma proximidade, um diálogo com vocês através das redes sociais, e dizer que o meu trabalho, o trabalho aqui dos secretários nacionais é servir, né, os grupos, nas obras pontifícias, dioceses, e a gente quase não para aqui. Final de semana é muito raro que um de nós fique aqui em Brasília, então sempre a gente tem um contato também, e faz muito bem para nós também poder contribuir, servir nas dioceses, né? Esse final de semana, para ter uma ideia, eu vou me encontrar
com as famílias missionárias lá do Rio Grande do Norte, em Natal. Eu vou me encontrar com o Conselho Missionário da Arquidiocese de Natal. Depois eu vou para a formação do todo o Nordeste dos presbíteros, né, de segunda a sexta-feira. Vou para Marília. Então a gente se move bastante, está sempre nesta missão permanente, secretários nacionais, então a gente está sempre a serviço. Que todas as pessoas possam continuar, a gente continuar interagindo, unidos na mesma causa missionária. Muito obrigado, Padre Maurício. Padre Maurício que é o diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil. Obrigado a você que nos acompanhou. Essa live vai estar aí na timeline aqui da Pontifícias Obras, pelo Facebook. Vai deixando seu recado, vai deixando seu comentário, compartilhe com outras pessoas, né? E nós nos encontramos na semana que vem, um novo entrevistado aqui no POM ao vivo. Tchau, tchau.